Coloquei já. Quem colocou aí? Eu, Lucas. Tá. Já tá ligado? Tá, então depois você me passa o link aí. É uma aplicação lá no chat mesmo. Certo. Então, beleza. Então, tá aqui. Isso. Então, boa tarde aí, pessoal. Obrigado aí pela presença. Então, vamos falar de como melhorar a performance de aplicações Apex. Só apresentação, formação acadêmica, formado na área de computação, pelo IME, pós na área de TI e MBA de gestão de TI, certificação de Apex, SQL Expert e Scrum Master. Trabalho aqui no TCU, né? Instrutor de Apex, consultor de projetos, palestrante. Já organizei eventos, inclusive vários aqui no TCU, com presença do David Pitts, que é gerente de produto do Apex, o Joe Calman, diretor lá do desenvolvimento da Oracle e criador do Apex, e o Mark Schultz, que é o gerente de desenvolvimento. O David Pitts é gerente de produto e o Mark Schultz é gerente de desenvolvimento, mais técnico, né? Também participamos, até uma equipe que eu montei com os estagiários do TCU, de uma competição de desenvolvimento de jogos, que foi organizada pelo grupo de usuários Oracle lá dos Estados Unidos, que a gente venceu. Aí tem os contatos. Para vocês é mais fácil, né? Tem o e-mail do TCU também. Por coincidência, meu e-mail de Gmail é igualzinho do TCU. Então, aqui a gente tem a arquitetura básica do Apex, né? Na verdade, é Apex, a gente fala no TCU Apex, mas a pronúncia que a Oracle recomenda é Apex. E a gente tem o browser, que é o cliente que é usado. Esse browser, ele faz a requisição de uma página, ela vai pela rede. Então, a lentidão pode estar no browser, pode estar na rede, pode estar no servidor que recebe essa requisição, pode estar no Oracle REST Data Service, que é como se fosse um plugin, né, que faz a comunicação do servidor com o banco. Pode estar nessa comunicação, a lentidão, pode estar no banco de dados ou no engine do Apex, que vai ser o foco da apresentação aqui de hoje, né? A boa parte das lentidões são banco de dados mesmo. A gente vai focar mais nos recursos nativos do Apex que podem melhorar a performance de um ganho super fácil e super rápido. Então, tem uma frase do diretor de desenvolvimento né, lá da Oracle, o Joe Calman, que o Apex é tão rápido ou tão lento quanto você, desenvolvedor, faz ele. O overhead associado com a engine do Apex é mais ou menos estático e ele é medido em centésimos de segundo. Então, o overhead que o Apex, que o Apex coloca que dá a sua aplicação, né, o overhead, o atraso que ele gera é centésimos de segundo. Então, normalmente, se o Apex for bem usado, o culpado não é ele pela lentidão. Então, para a gente identificar a lentidão, a gente tem vários mecanismos, né? O principal deles é o debug, que tem uma API, inclusive, para fazer isso, que é a API Apex Debug. Então, você pode explorar lá na documentação. Para acessar a documentação, Apex tem aqui o link, mas você pode digitar. Você pode sempre digitar apex.oracle.com/doc. Se você quer a documentação da versão 20.1, é 21. Se você quer a documentação da versão 18.2 que a gente tem no TCU, é 18.2, 182. Então, doc 182, você vai cair direto na documentação do Apex dessa versão. Então, tem aqui o principal que para a gente seria desenvolver Develop Apps, né? Você pode pesquisar o que você quiser lá na sua aplicação, na sua documentação. A gente tem, como a gente está falando aqui da API Debug, ela tem vários níveis de mensagens de debug. E quando você liga o debug, ele começa a gerar mensagens que vai logando tudo que está acontecendo. Ele vai logar desde só os erros mais críticos ou pode logar tudo que o Apex faz. Erros críticos, erros menos críticos, o default, que só quando você liga o debug lá embaixo na barra, ele ativa a aplicação e o uptrace. Na versão 20, que a gente não está no TCU ainda, né, a gente está na versão 18, ele focou na 4, na 6 e na 9. A gente vai ver daqui a pouco por que eles focaram nesses três níveis de debug, né, das mensagens default, ou no trace da aplicação, que são mensagens geradas inclusive por procedures e functions, ou no full trace, que é todas as mensagens, inclusive as mensagens de quando a engine do Apex executa alguma coisa
o trace dessas ações. Para habilitar o debug, a gente coloca lá naquela barra do desenvolvedor que fica ali embaixo. Tá. Antes de falar, a gente normalmente clica aqui em debug, né? Mas agora na versão 20, ele tem essa engrenagenzinha que você tem níveis de debugs default. Tem o info, que a gente falou lá que é o nível 4, né? O app trace e full trace, que a gente mostrou no slide anterior aqui, ó. O info, app trace e full trace. Info, app trace, full trace, então são aquelas três níveis que a gente falou que nessa versão 20 eles começaram a dar um destaque maior. Porque acaba que na prática mesmo, os níveis mais utilizados são 4, que 99% dos casos resolve só com nível padrão. Você liga o debug e já consegue identificar qual é o problema. E aqui, quando você já está muito desesperado, você vai estar no nível 9, que ele loga tudo, só que acaba que ele gera tanta mensagem que você acaba, às vezes, ficando perdido. Mas, eu não lembro a partir de qual versão, se é na 19, mas eu acho que não tenho certeza se na 18 que a gente usa já está habilitado isso. Quando se liga na 9, ele gera, inclusive, o plano de execução das consultas. Então, ele mostra os planos de execução. Então, aqui a gente pode habilitar o debug aqui, ou aqui a gente só configura qual nível que a gente vai habilitar. E quando você clica no debug, ele realmente ativa a mensagem de debug. Vou mostrar aqui na prática. Então, a gente tem aqui uma aplicação, a gente tem aqui aquela engrenagenzinha que você tem os níveis de debug default. Então, info, app trace e full trace. Se eu coloco aqui full trace, quando eu apertar, pode ver que ele bota aqui debug full trace. Então, quer dizer que a partir de agora, as mensagens de debug que ele vai executar vai ser no full trace. Eu acabei clicando e como está no full trace, ele loga muita coisa, ele fica até lento para uma página que tem pouca coisa. E ele adiciona aqui na URL, debug level 9. Você pode colocar aqui na URL também isso, ou só apertar o botão aqui embaixo. Nessa versão 20, a URL é um pouco diferente. Depois, acho que não é interesse para a gente agora do TCU, porque a gente não usa a versão 20. Mas é importante só a gente saber esses níveis de debug, que isso aqui tem em qualquer versão. E que você pode colocar ou yes ou level 9. Yes ou level 9. Outra opção de você ativar o debug é apexdebug.enable. E você usa a API e você diz qual o nível que você quer ativar as mensagens de debug. Então, a gente primeiro ativa as mensagens. Depois que a gente ativou as mensagens, o próximo passo é visualizar essas mensagens. Então, você clica aqui no View Debug, ele abre essa janela, que você vai ver todas as ações que o Apex fez que foram logadas. Então, ele mostra aqui um identificador, o número da sessão, quem foi o usuário que estava logado, o número da aplicação, página, o que ele fez, se ele fez um show ou accept, né, se ele mostrou uma página ou se ele submeteu alguma página, quantas entradas de log ele gerou, qual o timestamp e quantos segundos ele demorou essa execução dessa página, que é quanto tempo atrás foi e quanto tempo demorou a execução dessa página. E a gente pode ver aqui também, se você clica no Identifier, ele abre só aquela execução daquela página. Então aqui na página 1, ele demorou 6.4 segundos, e a ação que o Apex fez, que demorou mais tempo, demorou 2 segundos. Então provavelmente esse que está com essa... Aqui é um gráfico, né, que não dá para perceber muito que é um gráfico, porque está tudo praticamente no zero. E tem um pico aqui, eu acho que tem outro pico aqui no final também. Então tem 2 picos, quer dizer que dessas duas ações, o Apex demorou muito para executar aquilo. Então aquilo é um ponto de atenção. Essas duas setinhas aqui. Dois saltos no gráfico, né? Outra opção, às vezes a aplicação ficou tão bugada que você ativa o debug e você nem consegue voltar na tela para depois clicar e ver o debug. Você também pode fazer no SQL Commands ou em alguma outra ferramenta, dar um select nessa view chamada Apex Debug Messages, que são as mensagens de debug do Apex. Então ele é um select que você faz, ele mostra aqui um ID, aquele identifier, view identifier, o timestamp, quanto tempo demorou, o tempo de execução e as mensagens, várias informações, o nível da mensagem, se a mensagem nível 4, nível 1, nível 2, então tem vários níveis de mensagem, mostra qual é o nível da mensagem aqui. Se é um erro crítico, seria 1, se é erro padrão, uma mensagem padrão nível 4, né? E a gente também pode identificar problemas de performance usando o F12 do browser. Só que o F12 é mais para quando são coisas relacionadas à ação dinâmica, alguma coisa assim que vai estar mais lenta, que é já no lado cliente, né? Se lá no seu browser você aperta F12, você tem essa ferramenta do desenvolvedor.
que você consegue depurar execuções, principalmente de ação dinâmica. Outra coisa importante é esse timing, que é uma string de substituição que você pode usar no footer do relatório, e ele dá o tempo de execução em segundos. Então, você consegue saber quanto tempo demorou aquele relatório para ser renderizado. Depois a gente vai fazer um exemplo com isso aqui, para ficar mais prático. E em último caso, né, desespero aqui não tem sido até mais complicado de fazer, porque aí teria que pedir para o Synapse, lá para a nossa área de infraestrutura, você pode fazer um trace da sessão, porque o Apex ele tem a sessão Apex e tem a sessão, cada execução ele pega uma sessão de banco de dados, né? Então você pode fazer um trace em cima dessa sessão de banco de dados. Então se você coloca na URL ptrace igual yes, ele vai gerar uma mensagem de trace lá no banco de dados e vai daquela sessão, daquela chamada, e você pode também olhar, mas aí já também já vem desespero já se você já não está conseguindo resolver de jeito nenhum. Você também tem API para isso, Apex Session.setTrace. Você pode fazer um trace de uma sessão. E para facilitar também a avaliação de performance, a gente tem o log. Você pode ativar o log na sua aplicação. Na prática, no TCU, esse log a gente ativou no internal, na instância, né, no administrador de instância, e ele é ativado para todo mundo por padrão. Para que serve isso? Mas a gente poderia configurar para não logar, né? Mas a gente quer logar todas as visualizações de páginas no Apex para poder saber quais as páginas que estão lentas, quais que não estão, que aplicações que estão sendo acessadas, quais que não estão. Então, isso aqui é importante deixar ligado. No caso, eu acho que desligar no TCU, mas é uma configuração nativa do Apex que você pode ligar ou desligar. E ele loga todas as atividades que acontecem nas aplicações. No caso dessa aplicação aqui, se eu estou na aplicação 121.813, então essa aplicação iria logar tudo que acontece com ela, cada visualização de páginas. A gente já está falando aqui de visualização de página, né? Não mais mensagem de debug, né? Então, visualização de página. Já aqui, o log, essa mesma configuração aqui de log, só que no internal, que é o administrador de instância, né? O administrador de instância, o administrador do Apex, no caso do TCU é o SEAD, a gente entra lá e a gente configurou aqui para always, ou seja, qualquer atividade em qualquer aplicação vai ser logada. Ele vai ver que usuário que acessou, que página que acessou, que aplicação acessou, quanto tempo demorou aquela visualização daquela página. Então, é essa propriedade aí que permite a gente fazer o que está aqui nesse outro slide, que o Apex Workspace Activity Log é uma view que qualquer um de vocês aí pode usar. Se você for lá no seu Workspace, Apex Workspace Activity Log. Se você for lá no seu Workspace do Apex, vai na SQL Workshop, SQL Commons, você consegue ir lá rodar select asterisco from Apex Workspace Activity Log e você vai visualizar o log de atividade desse seu espaço de trabalho. Está demorando um pouco aqui. Estou no ambiente de apexoracle.com. Acabei rodando 2 vezes, ele rodou, mostrou e está rodando de novo. Também um problema de lentidão lá, né? Mas, então ele mostra aqui qual o workspace, qual o nome do usuário que está logado, qual o ID da aplicação, o nome da aplicação, qual o número da página, o nome da página, quando que ela foi visualizada, quantos segundos atrás. E o que a gente mais usa de importante aqui é esse elapsed time, que é o tempo que essa página demorou para ser renderizada. Quantas linhas ela buscou, em qual IP, aqui o browser. Então ele tem várias informações, seção do Apex, então você consegue ter muita informação sobre qual o identificador do relatório interativo, se for o caso, tem o ID do espaço de trabalho, que tipo, se é renderização de página, se é um Ajax. Então tem várias informações que são úteis para o desenvolvedor. No caso do TCU, a gente facilitou o trabalho de vocês, porque essa view aqui, Apex Workspace Activity Log, ela só loga as atividades do seu espaço de trabalho. Então, que eu estou nesse espaço de trabalho aqui, ele só vai logar desse espaço de trabalho que eu estou logado agora. Então, aqui no TCU a gente tem a arquitetura, né, de cada aplicação, normalmente está em um workspace, então tem gente que tem desenvolvedor aí, tem 50 espaços de trabalho. O cara tem acesso a 50 espaços de trabalho. Se você tiver que entrar em cada um dos 50, rodar essa consulta para ver quais as páginas que estão lentas, ele vai ficar o dia inteiro fazendo isso, né? Então, aqui no TCU a gente tem uma aplicação chamada Monitor.
vocês todos conhecem. Então, você tem contas tcu.gov.br/ordens, f_p igual a monitor. Então, você digita lá monitor, ou pode acessar do catálogo de serviços. É uma aplicação super importante. Então, ela permite você visualizar várias informações. Uma delas é as informações de log de atividades dos espaços, de todos os espaços de trabalho que você tem acesso. Então, aqui, no caso, tem várias informações, sugiro depois vocês olharem lá e explorarem, mas aqui, na parte de monitoramento, a gente tem aqui performance das páginas. Então, sugiro vocês sempre, regularmente, dar uma olhada, ver o que está lento, porque às vezes o usuário nem está reclamando, mas ele está te xingando lá e você nem sabe por quê. Então, a gente tem... a gente avalia aqui a performance de página. Então, você vai no monitoramento e performance das páginas. Então, aqui a gente tem vários relatórios, que, na verdade, todos eles são baseados nessa view aqui, ó, Apex Workspace Activity Log. Então, sei aqui, por exemplo, aqui é um relatório simples, um relatório primário, que mostra o espaço de trabalho, qual o ID da aplicação, qual o nome da aplicação, a página, o nome da página, quantos acessos teve essa página. Então, essa página aqui, por exemplo, do Wix, teve 147.270 acessos, qual o tempo total que ela demorou para renderizar. Então, somando todos esses 147.270 acessos, ele demorou 5.450 segundos. Então, tá um tempo bom, né? Esse tempo médio, 0,04 segundos. Então, tá excelente essa página. 0,04. Aí a gente faz uma estatística aqui também. Quantos desses acessos, desses 147 mil, quantos foram rápidos? Praticamente 100%. Foi no arredondamento aqui, eu acho que teve 64 que foram lentos. O critério para a gente de lento e rápido é 3 segundos. Se demorou mais de 3 segundos, está lento. Menos de 3 segundos, está rápido. Lógico que esse é um critério bem subjetivo, né? Mas a gente estabeleceu o 3 como um número de lento e rápido. Então, ou seja, praticamente 100% dos acessos a essa página estão rápidos. Mas aí você tem vários outros relatórios, estão rápidos. Aqui tem um comprovável defeito de lógica, porque ele vai ver quais que 100% dos carregamentos estão lentos. Ou seja, se está sempre lento, é porque não é momentâneo, né? Tem casos que às vezes ele é lento, às vezes é rápido. Isso às vezes é instabilidade do ambiente. Mas se ele é sempre lento, quer dizer que ele está com problema. Então é bom dar uma olhada. Eu vejo aqui, como eu sou administrador da instância, eu vejo de tudo. Mas vocês, quando entrarem no monitor, vocês vão ver só das páginas dos espaços de trabalho de vocês. Então, páginas com pior desempenho. Então, é bom... Então, você consegue ver aqui qual é a página que tem pior desempenho. Aqui é o tempo médio. Ó. Então, essa página aqui tem tempo médio extremamente ruim, está até disparado em relação aos outros, mas também só teve 2 acessos. Páginas mais acessadas, tem as páginas que mais desperdiçam tempo do usuário. Aqui está desperdiçando meu tempo, ó, já passou acho que os 3 segundos. Então, páginas que mais desperdiçam o tempo do usuário. Ou seja, se você somar todos os tempos desses 98.363 acessos, no total, a gente desperdiçou tempo de usuário de 430.808 segundos. Isso dá até para fazer uma conta aqui, mais ou menos, né? Então, 430.808 segundos. Só essa página, segundos, divide por 60, dá em minuto, divide por 60, dá em hora. Então, 119 horas. Então, só essa página, para acessar essa página, se desperdiçou 120 horas de usuário, né? Então, dá para fazer depois até multiplicar por algum valor aí para saber o custo financeiro, né? Cada hora do servidor, quanto custa, e você consegue saber até desperdício financeiro. E as páginas que mais sobrecarregam o banco de dados. Que é o tempo total delas. Então, essa página aqui, não necessariamente ela é lenta, né? O tempo total dela deu 431 mil segundos. O tempo médio é 4, tá? Ela não está tão boa assim, mas também não está tão ruim assim, né? Mas no total, como ela é muito acessada, ela desperdiçou 431 mil de recursos de banco de dados. Então, o banco de dados teve que ficar processando 431 mil segundos só para essa página. Então, é uma aplicação interessante. Sugiro até salvar no favoritos aí, ou em algum lugar que vocês acessem. F_P igual a monitor. E vocês vão conseguir ver todos do seu ambiente. Então, voltando lá, a gente usa essa ideia aqui, né? Essa view aqui, Apex Workspace Activity Log. Mas como eu falei, né? Essa view só mostra do seu espaço de trabalho. Então, para você ter acesso ao ambiente inteiro,
você tem que ter esses gradients especiais, Apex Administrator Rule e Apex Administrator Read Rule. Isso aqui é só para ler essas views do Apex, e essa aqui é você ter todo o rule de administração. E a gente tem também o Advisor, que é importante. Vocês, nas suas aplicações, você pode ir lá editar a aplicação. Tem vários lugares para isso. Tem aqui no Utilities, é um deles. Então, você vai na aplicação, Utilities, e tem Advisor, em português é supervisor, que ele faz várias checagens de erros, checagens de segurança, de warnings. E aqui, no caso da nossa apresentação, foca em performance, então tem checagens de performance também, ele vê se você está usando essa função V em comandos SQL, isso aqui normalmente vai ficar lento, ou se você está incluindo os JavaScript de compatibilidade. Isso aqui que são esses JavaScript de compatibilidade. Você vem aqui na aplicação, editar propriedades da aplicação. Não. Aqui, interface do usuário. E eles mudaram aqui. Tá aqui. Mas nessa versão 20 eles mudaram. Pode ver que não tem aqui, você escolhe desktop. No Apex 18 que você escolhe um desktop. Tá, mas nessa versão 20.2, inclusive, que é esse aqui, no apexoracle.com, é aqui, ó, JavaScript, você inclui as funções JavaScript antigas. Deprecated e suportado. Se você clica aqui, ele inclui esses JavaScript. Então, ele demora mais para carregar, né, a página. Então, fica mais lento. Então, é um problema de performance que o Advisor detecta para a gente e nos avisa. Então, tá aqui, né, as duas checagens que ele faz. Então, evite usar o vfunction, as funções v. Então, por exemplo, vappUser, para você extrair, pegar o valor da variável appUser. Em vez disso, tente usar o appUser. Então, várias pessoas, mas porque normalmente a gente usa appUser mesmo, né? Mas quando você está normalmente no contexto de PLSQL, lá no PLSQL você não pode botar dois pontos. Você lá numa procedure, numa package, você não consegue usar dois pontos appUser, porque você está numa package, né? Dentro do banco. Se você criar uma package ou uma function, ou procedure. Então, você tem que usar o vfunction. Depois a gente vai ver o que você pode fazer, no caso de você tiver que usar, o que você pode fazer para melhorar a performance. Então, qual página que tem pior performance, né? Uma página que demora 10 segundos ou uma página que demora 5? Quem sabe? Depende, né? O cara é esperto. Pegadinha. Já não consegui pegar você pessoa esperta aqui, não dá para pegar pegadinha, não. Depende. O que a gente estava vendo, às vezes a página, vamos dizer, por exemplo, se você vai rodar uma folha de pagamento. Pô, é uma coisa que você acessa uma vez no mês. Pô, se ela demora 10 segundos, o negócio você faz uma vez no mês e ela faz muita operação, a performance está excelente de 10 segundos, né? Mas se você é uma página que você acessa toda hora você clica lá para acessar e uma operação que você faz todo dia, toda hora, e ela demora 5. Então você está desperdiçando muito tempo do usuário, né? Então 5 segundos para uma página que é muito acessada e faz pouca coisa, é ruim. Uma página que é pouco acessada e faz bastante coisa, e 10 segundos pode ser bom. Então depende da situação. Então vamos mostrar aqui demonstração. Então a gente tem essa aplicação que a gente construiu para demonstração. Antes que o pessoal pergunte também aí, né? A gente está com ideia já de atualizar a versão para dezembro, já fazer nessa virada de ano, né? Deixa eu tirar esse debug aqui. A melhor hora, né? Quando não tiver ninguém aqui para consertar. Anderson, o Oracle vai ser atualizado também ou não? Ou só o Apex? O Oracle vai ano que vem. Já tá o ano que vem um tempão, né? Mas... Faz tempo do ano que vem. Mas eu acho que agora deve ir porque, cara, essa versão 11 já não tem mais suporte, já não tem mais nada, né? Já estão operando já sem oxigênio quase.
Então, a gente tem aqui a aplicação construída. Então, um dos pontos de atenção é a página global, né? Então, tem coisas que, às vezes, são executadas várias vezes. Eu já vi várias aplicações que o cara executou o mesmo processo várias vezes, ele podia pegar aquilo, calcular uma vez só e jogar numa variável. Então, no Apex, a gente tem dois conceitos, né, para variáveis, né? Tem vários, na verdade, né? Tem pelo menos 3 aí conceitos para variáveis. A gente pode usar um item de página, só que o problema do item de página é que ele, conceitualmente, é só para usar naquela página, apesar dele funcionar em outras, né? O ideal é que você use sempre um item de página só naquela página. Inclusive, o advisor, ele dá um warning dizendo, você está usando um item de uma página em outra. Porque, normalmente, quando você tem um item de página, o Apex acha melhor você usar só naquela página. Mas você pode usar em outras se precisar, mas não é o recomendado pelo Apex. Mas você pode armazenar alguma coisa que você processa. Eu quero saber qual a unidade da pessoa. Você vai usar a unidade da pessoa, não precisa toda hora ter um select lá para calcular toda vez. Ele não vai mudar de unidade numa página, quando ele entra de uma página para outra. A unidade dele é aquela. Você pode já calcular qual a unidade dele, né? A unidade de lotação dele, e já salvar numa variável, que pode ser numa página local. Né? Tipo, você pode criar um item na página 1. Você pode criar na página 0. O que é a página 0? Né? Uma página global. Então, a página global, que tudo que você coloca nessa página, ele reflete em todas as outras páginas. Se eu colocar uma região aqui, essa região vai aparecer em todas as outras páginas. E outro lugar que você pode colocar alguma coisa que é executada várias vezes é um item de aplicação, application items. Você pode criar um item de aplicação, você cria aqui esse item, pode criar depois um cálculo, então você cria um item de aplicação, um cálculo ou um processo, um cálculo ou um processo, e você calcula o valor daquele item, que no caso desse exemplo que eu dei agora de unidade de lotação, né? Você cria um item global para armazenar a unidade de lotação, vai no componente, né? Então cria um item global aqui, o item de aplicação, e cria um processo ou um cálculo que calcula o valor desse item, e seta o valor dele. E aí fica sendo aquela unidade de lotação para sempre, né? A pessoa não vai trocar de unidade num clique de página para outra e você não precisa ficar calculando toda vez. Eu já vi várias páginas que já melhoraram a performance assim, exponencialmente, que era isso. Era item de aplicação, que o cara tinha... item não, é uma coisa que o cara fazia várias vezes. Ou então, um processo ou um cálculo. Se você criar um processo ou um cálculo, eles têm ideias parecidas. Se você criar um processo ou um cálculo, você tem aqui o ponto que ele vai executar. Ele pode executar todos esses aqui, on load, antes do cabeçalho, depois do cabeçalho, antes do body, depois do body, antes do footer, depois do footer. Todos esses aqui, toda vez que você recarrega essa página, ele vai executar esse código. Todas as páginas, em todas as páginas. Então, cuidado com esses aqui, porque ele vai calcular toda vez. Toda página que você clicar, ele vai recalcular. Se for um processo lento, você vai sentir esse problema de performance em toda a aplicação. Para não cair nesse problema de ter que ficar calculando toda vez, esse exemplo que eu dei também, eu não preciso calcular toda vez que eu carregar uma página. Eu posso, a unidade de lotação, né? Posso calcular a unidade de lotação depois que ele autenticar. Eu não consigo numa nova sessão, porque numa nova sessão eu não sei ainda quem é o usuário. Mas depois que ele autenticar, eu boto aqui e calculo qual é a unidade de lotação dele e seto nesse item de aplicação e pronto. Uso essa variável durante toda essa sessão, né? Até ele autenticar de novo, que ele vai ter que deslogar e logar de novo, né? Então, e também, vindo aqui para item de página global, também tem essa diferença. Item de aplicação, ele não vem para o HTML. Então, se você cria um item de aplicação, você não consegue referenciar ele no HTML, nem na URL. Não, na URL até você consegue, né? Na URL você conseguiria, mas você não consegue referenciar ele no HTML por algum JavaScript, alguma coisa do tipo. Já se você precisa desse item ser referenciado por JavaScript, então você tem que criar um item na página 0. Se você quer usar isso em toda a aplicação, né? Na página global. E aqui na página global, eu crio aqui um item lento, né? E um elemento na página global que ele é lento. Você também pode não precisar dele em todas as páginas. Para ter um ganho de performance, você pode dizer uma das condições do server-side condition, né? Condição de servidor em português, tem vários tipos. O mais usual aqui é linhas retornadas, linhas não retornadas, né? Se o item é nulo, se o item não é nulo, são os mais comuns. Mas você também tem aqui, se a página
é igual a um determinado número de página, uma página diferente de um determinado número de página, ou a página atual está em uma lista delimitada por vírgulas. Então aqui, nesse caso específico, vamos dizer que esse elemento seja uma coisa que é lenta, eu posso definir que ele só vai aparecer, por exemplo, na página 1, na página 101 e na página 9990, ou seja, definir que ele vai aparecer só nessas 3 páginas, separado por vírgula, não sei se dá para ver direito, mas 1,101,9990. Quer dizer que esse elemento que é lento, ele vai aparecer só nessas 3 páginas, então você já ganha performance em todas as outras. Então a gente pode tirar ele, vamos dizer, tirar ele, por exemplo, dessa página. Tirar ele dessa página 1. Ele vai ficar agora bem mais rápido. Aí nem vai dar para perceber muita coisa, né? Mas. Então, repara que ele ficou bem mais rápido. Então você tem cuidado com essa questão de página, elementos de página global. Você tem cache de página. Repara que eu cliquei e ele está demorando. Isso é proposital. Então, cache de página. Eu não botei aqui o tempo de execução. Mas esse aqui é um recurso que tem que tomar cuidado no uso dele. Na prática, eu até recomendo nem usar muito. Mas já, se você tiver com... Se identificar, vou mostrar aqui, né? Mas se identificar... Eu já vi até brigas de uma apresentação, um cara mostrou isso, outro cara levantou a mão e disse que... Aí ficaram discutindo os dois lá, que não era para usar, que tinha que melhorar a performance da página. Bom, mas o recurso é cache de página. Esse cache, não confunde com o cache do browser. O cache do browser é outro lugar que você define isso, que é o cache que o browser faz o HTML, né? Aqui é um cache de servidor, que o Apex, tipo, eu vou pedir a página 2, né? Que é o caso dessa página. Vou chamar a página 2. Ele, antes de renderizar a página 2, de chamar a engine do Apex para rodar e gerar o HTML, ele pode ver, pô, essa página está no cache? Ah, não, sim, está no cache. O cache está habilitado e tem essa página do cache. Então, o que ele vai fazer? Não vai chamar a engine do Apex, vai simplesmente pegar o HTML que está salvo lá no banco e retornar ele direto. Então, ele não executaria todo o processamento da página. Então, só tem que tomar cuidado aqui, se você deixar habilitado, porque se você botar habilitado, ó, habilitei aqui, vai fazer o cache por 6 horas. Então, essa renderização ainda está lenta, por quê? Porque ele não estava no cache ainda, né? Eu só habilitei, então agora ele rodou essa página. Como ele vê que essa é uma página que tem que ser armazenada no cache, agora ele armazenou no cache. Então, se eu clicar de novo aqui para renderizar essa página, cliquei, renderizou. Então, viu que agora foi muito mais rápido do que as outras vezes. Outra vez eu clicava, ele ficava esperando aqui uns 5, 6 segundos. Agora eu cliquei, ele quase que automático, ele renderiza. Por quê? Mas esse cache aqui não é cache de browser, é cache de servidor. Eu cliquei aqui, ele foi lá no servidor do Apex, o servidor do Apex viu, essa página está em cache. Tem cache dela e o cache está aqui. Então, ele retorna o HTML. Então, o HTML todo da página é retornado. Só que qual o problema disso, do enabled ali? Eu estou logado. Então, no HTML também está o meu usuário. Se eu logar com outro usuário, o HTML que vai vir vai ser com esse usuário aqui, porque ele retornou toda a página, o cache da página inteira. Então, para evitar isso, você tem o cache da página inteira, que eu habilitei aqui, mas você pode habilitar o cache só numa região. Então, se você quiser, tem aqui, ó, você pode habilitar o cache na região. Ou também tem a opção cache por usuário. Então, você tem cache por usuário, você diz quanto tempo a validade desse cache, se ele depende do valor de algum item, alguma condição para esse cache ser armazenado ou não. Então, você tem aqui cache da região também. Então, tem cache da página, que é o HTML da página inteira, o Apex armazena. Eu quero a página 2. O Apex vai ver que o HTML da página 2 está no cache e manda esse HTML sem executar aqui. Aqui é um select sem executar nada. Tem um select aqui, ele não vai executar esse select, ele vai pegar o HTML que já está salvo lá e retornar. Ou então, se eu fizer da região, né, como a gente mostrou também que pode ser feito, ele vai chamar a engine do Apex para renderizar a página 2, vai desenhando a página 2, montando a página 2, mas quando ele chega nessa região, nessa região eu tenho cache, não vou executar o select, que é lento, e vou tornar o HTML só desse pedaço. Então, existem esses dois tipos de cache de página e cache de região. Outro ponto de atenção também é em relação à autorização. Repara que eu cliquei aqui, está bem lento. Está processando aqui. Cliquei para essa página de autorização. Na autorização, eu vou entrando lá. No Apex a gente tem aqui esquemas de autorização. Esquema de autorização. Então aqui eu tenho uma autorização que é lenta. Então eu tenho uma autorização que é lenta. Na verdade eu fiz aqui só contando até 5 milhões, eu acho, né? Não, 50 milhões.
Bom, eu fiz um for aqui para ele ficar lento mesmo. E aí você tem vários pontos de avaliação. Então, isso aqui é uma coisa que tem que prestar atenção. Em versões antigas do Apex, que aqui no TCU a gente usa desde a versão... Chegou até instalar a versão 2 do Apex, né, que foi a primeira versão que saiu comercialmente. Mas na prática, em produção, você começou a usar a partir da 3, não existia esse ponto de avaliação uma vez por sessão. Então, se a sua aplicação é muito lenta, mas muito antiga, pode ser que ela esteja aqui. Antigamente, isso aqui era o padrão. Agora, quando você cria uma autorização, por padrão é uma vez por sessão. O que é isso aqui? É o ponto de avaliação. Então, o que é uma autorização, né? Ele verifica se o usuário pode ou não fazer aquela operação. Se a autorização diz que pode, ele tem autorização. Se isso aqui retorna falso, ele não tem aquela autorização. Então, se aqui eu tenho um PLSQL ou um select que é lento, ele vai me retornar verdadeiro ou falso numa execução. Em que momento que eu vou avaliar se esse select tem que ser executado ou não? Uma vez na sessão. O que é isso que é uma vez na sessão? Ele executou uma vez. Ele diz, verdadeiro, esse usuário tem autorização. Então, nessa sessão, ele não vai executar mais aquele código, simplesmente, eu tenho que ver se o usuário tem essa autorização lenta, ele vai retornar que tem. Por quê? Porque ele já viu uma vez e armazenou no cache lá dizendo que tinha essa autorização. Então, você vai avaliar uma vez nessa sessão. Então, se eu uso essa autorização lenta, que é o caso dessa página aqui, que demorou, né? A gente usa ela na página. Se você authorization, dá um pin aqui. Então aqui, autorização lenta é na página. Aqui também, ó, nessa região aqui, tem esse item também que tem essa autorização. Então eu verifico essa autorização pelo menos 3 vezes. Talvez tenha na coluna aqui, eu não lembro se tinha alguma coluna, mas você executa essa autorização pelo menos 3 vezes. Só que quando eu executo aqui para ver se na página 3 eu tenho essa autorização, se o meu usuário tem essa autorização, vamos dizer que ele retornou que eu tenho. Então retornou verdadeiro. Quando ele vai renderizar essa outra região, essa autorização já foi verificada. Então ele sabe que eu já tenho, então ele não vai fazer de novo, porque ele já armazenou isso em cache. Então o ponto de avaliação é isso. Quer dizer que eu só vou verificar uma vez na sessão. Uma vez por page view, ou seja, visualizei essa página, ele vai verificar. Na próxima vez, ou qualquer outra página que eu for visualizar, ele também vai verificar de novo, só que uma vez naquela página. Então, a lentidão só vai acontecer uma vez naquela página. Por sessão, ele vai acontecer uma vez na sessão. Aquele select lento, esse código lento aqui só vai executar uma vez na sessão. Uma vez por page view, cada visualização de página vai fazer só uma vez. Uma vez por componente. Então, se aquele componente já verificou que o usuário pode visualizar aquele componente, ele não executa mais esse código. E o always, que ele, toda vez que precisou executar ou verificar se tem essa autorização, ele vai executar sempre, sem fazer cache nenhum. Então, esse aqui é o de pior performance e esse aqui é o de melhor. Só um cuidado em relação a uma vez por sessão. Qual o problema, né? É excelente em termos de performance, mas vamos dizer que o usuário, eu acessei uma página. Aí ele me dá um erro lá, você não tem autorização. Então, o que aconteceu? O Apex verificou se eu tinha autorização e esse select aqui, esse código me retornou que eu não tenho autorização. Então, eu não tenho. Aí eu vou lá, ligo no 0800 ou ligo para alguém, me dá autorização aí. A pessoa vai lá e me dá autorização. E aí eu tento acessar a página. Ele continua me dizendo, você não tem autorização, você não tem autorização. Mas eu acabei de pedir autorização. Como que eu não tenho autorização? Por quê? Porque o Apex fez cache. Nessa sessão, eu não tenho mais autorização. Eu tenho que sair dessa sessão e entrar de novo para ele poder avaliar de novo. Porque ele só avalia uma vez nessa sessão. Como ele já avaliou que eu não tinha, mesmo que eu mude de situação, ele não verifica de novo. Ele simplesmente me retorna que eu não tenho. Então, esse é o cuidado que tem que ter. Então, quando você usa uma vez por sessão, pede para a pessoa, sai e entra de novo, que aí ele vai recalcular se você tem autorização ou não. Então, é uma dica aí, se o cara tiver com problema de autorização, entra e sai de novo, que provavelmente é esse problema aqui do ponto de avaliação da autorização, né? Uma vez por sessão. Então, repare que agora... não mudei lá. Deixa eu melhorar aqui a performance. Deixa eu fazer uma vez por sessão e vou salvar. Então, agora eu mudei a ação processada. Então, rodou uma vez. Ainda está lento. Mas agora, quando eu clico, agora vai quase instantâneo. Porque ele não verifica mais aquela autorização. Nessa sessão, ele já sabe que eu tenho autorização e está me mostrando tudo. Paginação de relatório. Paginação de relatório tem essa
tem esse problema aqui, né, da paginação, que você pode querer mostrar a paginação, só que isso aqui gera uma lentidão, né, porque você tem que contar todos. Num relatório interativo tem 3 tipos de paginação. Os sem paginação, deixa eu entrar lá. No relatório interativo, vamos editar a página. No relatório interativo... Ué, ele mudou aqui, não tem... Ué, cadê os atributos do... Do lado direito, Anderson, você seleciona e do lado direito agora, lá nas configurações, no canto superior, lá em cima, bem no começo. Ah, entendi. Mudaram pra cá, ó. Eu não tinha visto aqui. Esse é da versão... O cara explicando. Esse é da versão 22. Eu não tinha olhado a versão 22. A última vez que eu tinha feito isso aqui estava na versão 21. Recentemente mudaram para 22. Então eu tenho aqui atributos. Obrigado aí. Foi o Carlos Romeu, né? Isso. Obrigado. Então aqui, à direita, atributos, né? Então você escolhe o relatório, que ficava aqui antes. Aí os atributos vem aqui, agora está aqui em cima. Então você tem aqui paginação, nenhuma paginação. X, Y de Z, que é o mais problemático em termos de performance, porque você tem que contar, ele vai ter que contar as linhas. E X a Y, que só mostra na página, ele está indo da 1 a 5, por exemplo, né? Então, na 11 é 15. Só que, no caso aqui é X a Y de Z. Então, tenho nenhum X a Y de Z, que é o que está agora, e X a Y. Pior de performance é X a Y de Z. Se eu colocar aqui para nenhuma, por exemplo, repara aqui que eu usei aqui, ó, ele está demorando 4,49 segundos. Se eu tirar a paginação... Opa, calma, deixa eu renderizar essa página de novo. Se eu tirar a paginação, você vai ver, ó, caiu a metade do tempo. Só 2 segundos ele demorou só para poder gerar a paginação. E até essa outra coisa que eu vou mostrar aqui, como é que você gera esse número dali, né? Então, no footer, a gente falou que tinha esse timing, né? Essa string de substituição timing. Esse timing ele mostra o tempo de execução daquele, o tempo que demorou aquele select, aquela renderização dessa região de relatório. Então a gente usou ali timing e ele substitui aqui pelo tempo de execução. Então viu que simplesmente pelo fato de você mudar a paginação, ele ganhou metade do tempo. Ele demorava 4 segundos, caiu para 2. Contagem do número máximo de linhas. Aqui, nesse exemplo aqui, eu deixei só com 500 mil, né, com meio milhão, mas o usuário não vai ler meio milhão. Você não precisa, ele não vai precisar ficar rolando, ele não vai ler o meio milhão. A não ser que o cara não tenha nada para fazer, ficar vendo meio milhão aqui de informação. O que ele normalmente não vai precisar? Você pode limitar essa informação, né? Vamos dizer que ele precise... Tem aqui uma propriedade chamada maximum host process. É o número de máximo de linhas para processar. Então, está até na parte de performance. Então, aqui você pode delimitar o número máximo de linhas que o Apex vai processar. No caso, ele estava 500 mil e pouco, né? Deixa eu ver aqui, ó, tem 543.005. Ele não precisa contar isso tudo e processar isso tudo. Você pode simplesmente limitar aqui, não. Só quero que ele veja 10 mil. Ele não vai conseguir visualizar mais que isso mesmo. Então, eu só quero limitar em 10 mil. Então, o que acontece aqui no nosso relatório? Ele mostra uma mensagem para o usuário, dizendo, ó, esse relatório tem mais de 10 mil. Aplique filtros aqui para reduzir o número de linhas na sua consulta. Então, ele vai ganhar em performance. Eu não coloquei aqui o tempo de performance, mas com isso você vai ganhar performance. E ele mostra assim, ó, estou na linha, na página, né, 101 até 150 de mais de 10 mil. Mas, Anderson, nesse caso aí, o que está além das 10 mil não fica fora do relatório? Se você aplicar o filtro, não. Ele vai cortar 10 mil com o filtro. Com o filtro, inclui o filtro. Com o filtro. Ele primeiro aplica o filtro, depois ele corta os 10 mil. Então, se eu botar um filtro aqui, sei lá, sexo igual a M,
ele puxou só os 10 mil primeiros que atendem ao sexo igual a M. Ele não corta 10 mil e depois aplica o filtro. Ele faz o contrário. Primeiro aplica o filtro, depois ele tira só os 10 mil primeiro. Aí ele ganha um pouquinho em performance, né? Porque ele não precisa processar os 500 mil. Então, ele achou 10 mil linhas, ele já para e já mostra para o usuário as 10 mil primeiros. Então, você tem ganho de performance aqui. Linhas por página. Você tem aqui, aqui a gente botou até aqui, ó. Nesse caso, não sei quantas linhas tem, vamos dizer que tem 500 mil. Se eu botar tudo, nem vou fazer isso, ele pode até travar o browser. Em alguns casos, trava. Você tem meio milhão de linhas. Se eu apertar All aqui, ele vai me trazer o HTML de meio milhão de linhas. Imagina o HTML para trazer meio milhão de linhas. A barra de rolagem vai ficar infinita aqui. Então, você às vezes não quer deixar o usuário fazer o All. Então, você pode limitar aqui, sei lá, 1.000, 5.000 talvez. Mas você tem que ver um número que seja satisfatório no seu negócio, né, que faça sentido na sua aplicação. E você pode limitar aqui. Como é que a gente limita isso? Eu coloquei aqui, né? Você pode colocar aqui, mas você tem também aqui no Format, Rows per Page, e o usuário pode escolher quantas linhas ele quer visualizar. Quero só 5. Então ele paginou com 5. Quero paginar com 20. Aí ele pagina com 20. Então, linhas por página. Anderson, Diga. se for nesse caso ali da contagem, se a gente colocar num item, lá fizer um count e colocar, será que é mais rápido? E você disser qual é o total? Porque na paginação, a cada página ele vai contar de novo, né? Ou dá na mesma. É porque às vezes é assim, para o usuário pode ser importante ele saber quantos itens tem, né? Porque tem aquela... Antes tem... Eu acho que são os no filtros relatório depois, clássico né? tem uma possibilidade de você fazer a paginação, dizer que quer ir para a página tal, que às vezes a pessoa quer ir navegando, né? Mas quer passar lá para frente, quer ir entrando. Melhor ele induzir, no caso aí, o usuário a fazer filtro, né? Para chegar no número razoável, né? Em vez de deixar essa o item pode ser uma ideia, né? Você pode ter um item que armazena o total. Que aí só carrega uma vez. aí você faz com que ele carregue só uma vez, né? Você faz para ele não recarregar a cada visualização de página. Ele só recarrega se o item está nulo, né? Então, quando ele já tiver um valor, ele não vai recarregar mais. Só que aí você tem um problema também de ele pode estar com a informação já defasada. Pode ser que alguém tenha apagado um monte de coisa e ele vai ficar mostrando uma informação mais atrasada, né? Mas essa é uma opção também. Mas é uma opção. Assim, eu só aproveitar que tem uma questão que teve lá atrás, eu estava esperando, assim, a gente acabou mudando de assunto. Essa questão do debug, né? Na nosso espaço de trabalho, toda vez que a gente vai rodar o debug, ele está demorando muito tempo para poder carregar, assim. Aí a página, às vezes, que demora 5 ou 6 segundos, vai demorar mais de 100 segundos lá para carregar, e tem vezes que até dá o timeout lá da aplicação. Não sei se alguma configuração, isso aí não seria normal, né? Não. Ele não está no full trace aqui não, né? Não, é o padrão. Padrão Eu mesmo. até que não, eu usava demais isso aí na versão anterior do Apex. Aí quando eu comecei a trabalhar nessa nova espaço de trabalho, não sei por que ele veio com esse problema, e a gente acaba que nem usa um recurso que é bem importante, né? Ver se tem alguma configuração. Eu tentei em pode dar todo uma olhada lugar. depois no caso específico. Tá. Pode ter alguma coisa, pode ter alguma coisa que está gerando mensagens demais, pode estar fazendo alguma operação que está gerando muita mensagem. Pode estar usando A a gente tem API e como a API está saber no escrevendo. próprio Apex onde é que está esse problema? Divulgar isso no próprio espaço de trabalho? Teria que olhar uma aplicação lá para ver, né? Mas vai ficar meio complicado. Se ele está travando e não gera mensagem, ele nem gera mensagem, né? Tem hora que demora tanto que não gera. Tem que ver quanto gera, por que está gerando, se está gerando muitas mensagens, poucas mensagens.
A gente sempre põe lá, basta colocar aquele yes lá em cima no debug, Sim, e aí pronto, aí esquece, vai tomar um café, só é. usa em último caso. Pior que isso aí é extremamente útil, né? Assim, para achar problemas, é importante fazer sempre. Então, agora que você mostrou aí esse user, eu vou debugar para saber onde é que está o problema do debug. Debugar o debug. É o problema de uma página que tem muito relatório interativo em cima do outro, né? Anderson, deve ter uns 4 ou 5. É muito frame na página. Uma página com 5, 6 frames, pelo menos. Entendi. A gente pode dar uma olhada depois. Não, mas, hein, Clayton, nesse caso aí, lá em várias páginas, até páginas simples, assim, que não tem coisa, ele já demora muito. Se tinha uma página que só tinha um relatório, e aí tava com problema numa love. E eu sei que aí teve um dia que eu não estava descobrindo onde é que era a lentidão e larguei lá, né? Aí a gente demorou, a página demorou acho que mais de 120 segundos para carregar no debug. E aí quando viu lá e viu o gráfico mostrando onde é que estava dando o problema, aí a gente foi e tirou aquela love e resolveu. mas com o debug funciona, com a página otimizada já, sem isso aí, ela mesmo assim ela demora uns 40, 50 segundos para carregar com o debug. Então, eu acho que tem algum problema em algum lugar aí que está fazendo isso. Tem que ver mesmo. Então, o normal não é isso. Ele é rápido, Até aqui no apexero.com, que tem várias coisas que são lentas, deixa eu tirar aqui o full trace, porque o full trace ele já é meio lento mesmo. Eu vou botar aqui o default. E você debuga. Ó, depurou. Super rápido. Pois é. Então, tá com algum problema mesmo. Ó, tirei o debug, coloquei o debug, gerou as mensagens. Eu vi o debug, tá aqui as duas mensagens de debug que eu gerei. 3 segundos atrás e 11 segundos atrás. Demorou 0,19 essa página e 0,21 nessa outra visualização. Pois é, mas na aplicação, em todas as páginas, quando bota o debug, na aplicação não, no espaço de trabalho está acontecendo isso. Então, eu tô achando que é alguma configuração geral. Pode dar uma olhada. Podemos ver. Obrigado. Tá, então aqui a gente tem máximo de linhas por página, né? Então a gente estava vendo ali que o usuário, por padrão, ele pode colocar todas. Então numa aplicação que tem 1 milhão de registros, ele vai lá todos, escrever todos. Aí trava a página dele. Ele não se sabota, né? Então eu vou botar aqui, por exemplo, 100 de máximo de linhas por página. Então quando a gente rodar ali agora, ele no máximo tem 100. Então ele não consegue colocar mais de 100. Aqui um exemplo de Select Strings from Table. Tá. Aqui é para mostrar. Agora eu ia mostrar o debug aqui. Até ele já fez a mensagem de debug. Então, o debug. A gente pode visualizar aqui a mensagem de debug. E se a gente for... deixa eu só mostrar aqui. Esse relatório aqui, ele é um relatório super simples. Select Asterisk from uma tabela. Select Asterisk from um cliente. Então, super simples o relatório, né? Mas a gente roda a aplicação. Aí, quando vai visualizar a mensagem de debug, Ctrl F aqui, Select Asterisk from cliente. Aquele select, aquela região, olha como é que o Apex faz, né? Select Asterisk from cliente, o Apex encapsula em vários outros selects. Ele faz um select em cima de outro, em cima de outro, em cima de outro. E bota aqui, pesquisa de string. Ele faz um monte de coisa para poder fazer os recursos que ele tem, né? De contar o número de linhas, aqui a total row count, de permitir a ordenação das colunas. Então você tem um select normal, que eu coloquei lá, que é o select asterisk from cliente, mas na hora que eu estou visualizando o relatório, a gente pode trocar a ordem das colunas, né? A gente pode vir aqui no Actions. Não, quero trocar a ordem, quero que o número da matrícula seja primeiro, depois o ID. Então, quando eu troco isso aqui, o Apex faz um outro select por fora daquele que a gente fez,
para mostrar as colunas nessa ordem. Então, ele vai fazer um select em cima de select, e isso, às vezes, pode prejudicar a performance, principalmente no where aqui, né? Ou esse count over. Então, ele não executa exatamente o select que a gente colocou. Ele faz um select em cima de outro. Então, só um cuidado para ter. E a função v. Essa função v, como a gente falou, ela é um pouco lenta. Repara que demorou um pouquinho, né? Tá, foi 2 segundos. Mas a gente tem essa função v. Aqui tem um exemplo de uso dela. Eu fiz aqui, ó, select asterisco from cliente where login igual a v app user. Então, eu estou pegando o valor da variável app user e estou usando aqui, comparando com o login na tabela cliente. Demorou 2 segundos, né? A gente pode fazer esse mesmo... Acho que foi até num outro Papo Apex que falaram aí. Ao invés de usar direto alguma coisa que é lento, você pode fazer um subselect. Por quê? Porque quando você não faz subselect, você faz do jeito que eu coloquei aqui, uma função v, a cada linha da tabela cliente ele vai comparar se o login é igual e vai executar essa função, pegar e retornar o valor dela e comparar com o login. Então, para cada uma das linhas da tabela cliente, ele vai fazer essa operação. Vai calcular o v e vai comparar com o login. Então, esse cálculo do v, ele pode estar gerando um problema de performance aí, né? Porque ele vai ser um pouco lento para executar. Porque ele vai ter que executar 500 mil vezes. 500 mil de vezes, porque tem 500 mil de registros aqui na tabela cliente. Se você faz isso aqui, select asterisco from, select v app user from dual, você vai estar fazendo um subselect, ou seja, ele vai executar essa operação aqui uma vez só, e depois pegar esse resultado, e aí sim ele vai comparar com todos os logins na tabela cliente. Inclusive, ele pode até usar um índice aqui, porque ele já tem um valor fixo, ele vai lá no índice e procura na coluna login pelo valor do usuário, do valor que retornou aqui, né, que é o usuário logado. IP user é o usuário logado. Então, repara que era 2 segundos. E agora, 2 segundos, a gente vai rodar de novo, demorou 0,08 segundos, ou seja, ficou instantânea a velocidade desse select. Então, você pode usar ou subselect, é um recurso que é interessante. Se você tem alguma coisa que é lenta, você faz um subselect, ele vai executar só uma vez aquela coisa que é lenta, depois você faz uma comparação de igualdade com alguma coluna. Outra opção, nesse caso específico do app user, você pode usar no Apex tem esse syscontext, que ele armazena no contexto lá no banco de dados, no contexto dessa seção, essa variável aqui. São syscontext, ele vai buscar nesse contexto aqui, Apex Session, essa variável, app user. A gente tem app user, workspace, o ID do workspace e o app session. Só tem esses 3 por enquanto que a equipe do Apex criou, mas provavelmente talvez mais para frente eles criem mais coisa, mas por enquanto ficou só esses 3. Então você consegue pegar o app user, o usuário logado na sua aplicação, por esse syscontext. E o legal disso aqui é que você consegue usar também no PLSQL, né? Aqui estou no SQL. Várias pessoas, não, por que você não vai lá e usa app user? Beleza, também vai ser rápido. Porque a variável ele vai fazer uma vez só, né? Ficou mais ou menos o mesmo tempo. Só foi questão, provavelmente, de imprecisão. Mesmo tempo, praticamente. Instantâneo. Mas o app user, esses 2 pontos app user, você não consegue usar no PLSQL. Se você tem lá numa Apex, numa function, fora aqui do Apex, né? Você cria lá no browser de objetos. Você vai aqui no seu browser de objetos. Você tem functions e procedures e packages. Nesses objetos de PLSQL, você não consegue usar 2 pontos. 2 pontos. Você tem que usar isso que a gente está usando agora aqui, né? O syscontext, para puxar do contexto, ou a função v, que é lenta. Então, eu vou usar aqui também o syscontext. Vocês vão ver que é praticamente o mesmo tempo também, instantâneo. 0,0 alguma coisa. 0,06. Então, essas opções. Então, cuidado com a função v. E se for usar, ela usa como um subselect para ela ficar mais rápido. Não só a função v, né? Qualquer função que for lenta, usa subselect. Aqui, pop-up love. Aqui, esse elemento... Diga. Nesse caso aí, a gente resolve, já
teve casos aí também que a gente resolveu simplesmente tirando a função v, no caso, como era uma procedure, colocando uma variável antes e depois usa a variável lá na função. Como parâmetro, né? Parâmetro da como função parâmetro. também. É uma outra Não opção como também. parâmetro da função. Dentro da função, você dá o v igual a variável Sim, x. Aí coloca lá e põe login igual a x lá embaixo. Porque aí ele vai executar só uma vez também entendi. a v, né? E depois usa lá embaixo ele vai usar só aquele login como se fosse uma constante, né? Excelente também, é outra opção. Você pode também, isso que eu vou te falar aí, né? Cria uma variável local, né? Na sua procedure, na sua E às for, vezes, assim, tem chama v e umas depois essa procedures variável. mais complexas que usa o API e usa em vários lugares do código, né? Então, a gente executa ele lá em cima, no começo, na inicialização da variável, e depois pega aquela variável e utiliza ela várias vezes no código. Perfeito. Excelente. Outra excelente ideia também de fazer para... Você pode executar, salvar numa variável e usar aquela variável, né? Não precisa ficar fazendo várias vezes aquele processamento lento. Aqui, essa questão do pop-up love, né? Já vi a aplicação que estava lento por causa disso aqui. O cara tinha um select list e ficou um select list que tinha 500, imagina aqui, 500 mil. Aqui eu cortei, não botei tudo, né? Mas vamos dizer que tivesse 500 mil de clientes. E ele vai selecionar aqui é um select list. Imagina usar um select list com 500 milhão de registros. O select list, ele é o HTML, ele no HTML, ele gera um select do HTML. Então, para cada um do 500 mil de clientes que a gente tem, ele vai gerar um option, velho, o valor, option, velho, aqui o código e o valor de exibição, option, velho. Então, teria aqui 500 mil de clientes no seu HTML. Então, isso fica lento. Não só para ele fazer o select, que já pode ser lento, mas também na hora de ele pegar esse HTML e te mandar. Para te mandar um HTML gigantesco, demora para trafegar na rede também, né? Então, quando você tem muita informação, não usar o select list. No Apex tem esse recurso chamado pop-up love. Então, nesse caso aqui, a gente está com select list, né? Está com select list. Mas nesse caso, como a gente tem 500 mil de clientes, a gente pode... Eu cortei um pouco, tá? Não tem 500 mil não, porque senão só peguei uma UF só, porque senão ia ficar 500 mil e ia travar minha tela aqui. Então, eu peguei só de um estado, mas ele já é um problema, né? Então, você tem aqui o recurso do pop-up love. O que é o pop-up love? Quando você... Agora, renderizar a página. Vamos dizer que esse select era lento. Então, agora, ele não faz select nenhum. Ele não fez select nenhum na tabela cliente. Então, a sensação até para o usuário fica melhor, porque ele entrou na página. Esse pop-up love, se eu for ver agora o HTML, não tem cliente nenhum ali, ó. É input text. Aqui, o pop-up love, no HTML é o input text. Você vê, aqui, tá vendo aqui, ó, input type text. Então, ele virou um elemento de texto, uma caixa de texto. Agora que eu cliquei, sim, para que o select não é tão rápido, né? Quando eu clico, agora até já carregou, mas viu que ele demorou um pouquinho para carregar aqui. Para carregar. Mas, então, aqui no pop-up love, você pode... Isso aqui é recurso novo do 20. Você clica aqui, ele abre aqui. Antes, na versão que a gente usa, é até ruim em termos de usabilidade, que o usuário tem que clicar aqui sempre. Se ele clica aqui, não acontece nada. Eu vejo, às vezes, vários usuários clicando aqui, né? Na nossa versão que a gente usa. O cara clica e não abre. Ele tem que clicar aqui para abrir o pop-up love. E o pop-up love, às vezes, não abre do jeito que está abrindo aqui. Ele abre como um pop-up mesmo. Esse comportamento que a gente está mostrando é o inline pop-up. O que a gente tem, né, pop-up love por padrão, ele é modal dialog, que é o que a gente usa. Quando você clica, ele abre um pop-up. Esse aqui é mais parecido com o que a gente tem na versão 18, né? Mas esse componente pop-up love é importante quando você tem um select que é lento. Vamos dizer que o select de cliente é lento e tem muito registro. Ou quando é lento ou quando tem muito registro. Esse recurso do pop-up love é interessante, porque ele não executa quando o usuário entra. Então, até essa sensação para o usuário, né? Quando ele entra, esse elemento vai ser rápido, porque ele é um texto só, input type text. Então, o usuário entrou nessa página, vai renderizar isso rapidinho, porque ele não executou o select na tabela cliente. Só vai executar quando eu clicar para abrir. Agora sim, ele foi lá, executou um select na tabela cliente e me trouxe os registros aqui. E outro detalhe é que ele também não traz todos de uma vez só, ele pagina. Ele paginou aqui eu acho que tem uns 100 registros, 50 ou 100 aqui.
Então ele pagina, então você consegue também ser mais rápido também nisso, né? Faz um select que é lento, mas ele também traz aos poucos. No select list você não tem como paginar, porque está tudo ali no seu HTML, todas as opções. É um select option, né? Todas as options estão lá. Então tem essa vantagem. E, além disso, se for muito lento, mas muito lento mesmo, que, por exemplo, aqui, eu vi no cliente, cliquei, abriu. Mas vamos dizer que esse select aqui seja muito lento. Já demoraria para abrir isso aqui. Você ainda tem mais uma opção que eu já não recomendo muito, só em casos extremos, esse initial fetch, que é o que? A busca inicial. É automática. O que é automática? Ele já traz os 100 primeiros, eu acho lá, não lembro quantos que são. Eu acho que não lembro nem se é configurável. Mas ele traz as primeiras linhas. Você pode colocar ainda aqui, ó, on user request, ou seja, ele vai abrir sem colocar nada. Vamos fazer de novo. Vamos dizer que esse select de cliente fosse muito lento. Ele clicou, ele não traz vazio, que eu acho meio ruim, porque o usuário, não tem nada, ele acha que não tem nada e sai. Em termos de usabilidade pode ficar meio confuso, mas assim, se for muito lento, pode ser uma questão de desespero. Ele só roda o select quando o cara pesquisa. Agora o cara pesquisou, aí sim ele foi lá, não trouxe resultado nenhum, mas aí sim ele executou o select, só quando o cara pesquisou já. Então ele poupa uma rodada no select, né? Porque na outra forma, quando eu clicava ali, ele já abria com o select, executava uma vez o select, e quando eu pesquisava, ele executava de novo. Então, desse jeito, ele só executou uma vez mesmo, só na hora que eu pesquisei. Mas aí só em questão de desespero mesmo aqui. Então, a gente tem esse pop-up love e vou mostrar aqui um processamento lento. Isso aqui acho que todo mundo já deve estar sabendo já, né? Acho que já mostrei isso várias vezes. Mas se você tiver um botão e tem alguma coisa que é lenta, o Apex, antigamente o Apex nem fazia essa rodinha, pelo menos hoje ele faz essa rodinha, mas ele terminou de processar. Mas o que é ruim disso? O comportamento padrão, né? Ele submeteu a página, está executando, ele deixa o usuário clicar de novo, então o usuário vai clicando e vai acumulando, começou a acumular e executou várias vezes. Então isso pode gerar erro e piora mais ainda o problema da lentidão. Você pode vir aqui no seu botão, cria uma ação dinâmica, que executa processo lento. Então, quando clicar no botão chamado botão, ele vai submeter a página com o mesmo request do nome do botão aqui. Então, vai submeter como se tivesse clicado nesse botão chamado botão. E aí você tem essa propriedade aqui, show processing, que mostra aquela rodinha. Só que a vantagem de você fazer com a ação dinâmica é que ele bloqueia a página. Então eu não consigo clicar mais duas vezes. Vou clicar uma vez, ele bloqueou a página, eu não consigo clicar de novo. Eu não consigo clicar, tentei clicar, ele não clicou. Então tem essa vantagem que bloqueia a tela, o usuário até percebe que está acontecendo alguma coisa diferente e vê ou não. E ele não consegue clicar de novo, evita erros. Bom, então é isso daí. Vamos ver, teve alguma dúvida? Só recapitulando aqui se o pessoal de repente pode levantar as dúvidas aí, né? Então a gente viu aqui a questão da página global, item de aplicação, esse recurso aí do request e do bloqueio da página já tem no 18 já, né? Tem no 18, já tem desde o 5. Eu não lembro se tem na 4 também, mas é bem antigo esse recurso. Acho que na 4 tinha também. Desde que eu acho que... Eu não tenho certeza desde que entrou a ação dinâmica, mas na 4 com certeza já tinha. Então, cache de região ou de página. Autorização, né? Lembrar aquele ponto de autorização. A paginação, tomar cuidado com a paginação. Quando tem muitas linhas, você pode perder um pouquinho de performance para ele contar o número de linhas que tem, o número total de linhas. Você pode limitar o número de linhas que ele vai processar. Você pode limitar o número de linhas por página que o usuário pode escolher. Você pode não deixar ele escolher o all. No caso, a gente botou ali 100, né? A questão de quando você coloca um select asterisco from alguma coisa, qualquer select que você coloca no relatório, o Apex encapsula com um monte de outros selects. Então, não é exatamente aquele select que ele vai executar, então isso pode gerar alguma diferença de comportamento. A função V, né? Tomar cuidado com a função V. Então, tem a questão, eu falei para uso 2 pontos API user, mas e no PLSQL?
No PLSQL você pode usar o syscontext ou fazer aquele subselect. E a gente tem o app user, app session e o workspace ID, né, no contexto da sessão do Apex. Você tem essa diferença de usar pop-up love e select list, né? Se for lento, usa pop-up love. Se for lento ou se tiver muitos registros, usa o pop-up love. Caso contrário, se for poucas opções e for rápido, pode usar o select list sem problemas. E essa opção de mostrar processamento, que ele trava a tela quando você clica e o usuário não consegue clicar 2 vezes. Então, é isso aí. Se quiserem complementar com mais alguma coisa, uma experiência aí com páginas lentas. Anderson, uma dúvida aí sobre aquela questão do select asterisco lá. Sim. Qual que assim, tem diferença se a gente faz, que existe aquela opção de você colocar um relatório interativo em cima de uma view, em vez de ser em cima de um SQL, né? Isso traz diferença no desempenho? Aqui. Deixa eu entrar aqui. Você está falando aqui, no meu relatório. Isso aí, em vez de SQL query, table ou view. No final das contas, vamos Dá tentar na aqui. mesma? O que ele faz é select asterisco. Então, botei table, view, client. Agora vamos salvar. Vamos rodar, vamos fazer o debug. Já está com o debug habilitado já. Já está com o debug habilitado, vou visualizar o debug. Foi agora, 6 segundos atrás. Não foi exatamente select asterisco, foi select x asterisco from cliente X. Mas são eles que ele colocou, ideal né? seria você colocar o nome das colunas lá no select, né? Fazer o select dizendo quais são os nomes, é isso? Seria, em vez de colocar o select asterisco? Não, acho que não tem muita diferença, não. Só quis mostrar aqui que apesar de o seu relatório estar dizendo para ele rodar um select asterisco, ele executa um select muito mais maluco do que só select asterisco. O select que você colocou é encapsulado por um monte de outras coisas, né? Então mesmo que você coloque lá, select code no matrícula, vai ter... Eu vi o seguinte, quando você faz um select asterisco, se você muda depois a tabela, ou muda a view, no caso da view, aí ele dá uns comportamentos meio estranhos lá. Aí ele pode mudar a sua página sem você... independente da sua vontade. Quando você está assim, só cliente aqui. Assim, ou quando você coloca o select asterisco. Agora, que aí o ideal, eu já vi uma página, uma pessoa falando que o ideal era você colocar o nome das colunas específicas que você quer para aquele relatório, porque quando você incluir uma coluna nova, você vai estar fazendo isso conscientemente, não alteração. Desse jeito aqui, se você depois fizer qualquer alteração aqui, botar alguma coisa aqui, salvar, ele vai, vamos dizer que eu crio uma coluna nova. Lá na tabela, se eu criar uma coluna nova na tabela cliente e simplesmente só salvar aqui, ele não vai fazer nada porque ele precisa saber que tem que alterar essa região. Mas se eu, sei lá, mudar esse número aqui, 10 para 11, ele automaticamente vai adicionar essa coluna aqui. Mesma coisa do asterisco, né? Se tiver só que a gente estava antes, select asterisco, como está asterisco, ele vai, se tivesse asterisco aqui, ele também colocaria automaticamente outra ali. Eu tem alguns comportamentos que a gente usa table view que eu acho meio estranhos, que eu não gosto muito. Por exemplo, quando a gente coloca uma cláusula where aqui, acho que quando você sincroniza as colunas aqui, ele perde. Quer ver? Where indexo igual a m. Aí eu coloquei. Então agora esse select aqui só mostra os que são de sexo masculino. Ó, tá vendo? Indexo igual a m. Que eu coloquei aqui, ó, no where. Então eu escolhi que vai ser um select asterisco na tabela cliente, mas também where indexo igual a m. Posso colocar o header by aqui e tal. Mas quando eu venho aqui e faço synchronize columns, pelo menos em algumas das versões, não sei se nessa também, ó lá, perdeu
ele apaga o erro. Se você não lembrar, já era. Eu quero resgatar as colunas, eu criei uma coluna nova, eu apaguei alguma coisa, sei lá, eu quero mexer nas minhas colunas. Quero sincronizar com as colunas do banco. Ele vai, sincroniza aqui, mas ele vai lá e apaga aqui o where. Já perdi um where que eu tinha feito lá, claro, todo bonitinho, quando eu vi, cadê? O negócio começou a mostrar informação errada. Eu vi que era por causa disso. Então esse comportamento que eu não gosto muito, né? Quando você sincroniza as colunas, ele perde o where. Mas o que você falou faz sentido mesmo. O melhor assim, o melhor é que cada um tem suas vantagens, né? Mas esse aqui é bom que você escolhe a tabela ao vivo, bota aqui cliente e acabou. Você não faz mais nada, né? Uhum. Ele já cria as colunas todas, ele já sabe quais Aí são o as ideal colunas que seria tem, você mexer no where lá na view. Ou não sei. Mas fazer esse select desse jeito, especificando o nome das colunas, eu acho que é mais seguro. Mais seguro em relação que você tem certeza que não vai entrar nenhuma coluna a mais, né? Aqui. Se você salvar alguma coisa e tiver asterisco, ele vai colocar essa coluna a mais, né? Você que controla, né? O que você vai adicionar ou excluir. Tem essa questão mesmo. Obrigado. É isso. Mais alguma coisa aí? Alguém? É uma dúvida, Anderson, não sei se você sabe, mas quando você faz uma atualização sem submeter a página, né, de um relatório clássico ou interativo via ação dinâmica, ele faz esse filtro reconsultando os dados no banco de dados, ou ele faz isso em um dado que ele armazena na memória ou na sessão? Você entendeu a dúvida? Você tem um filtro que a consulta é só no relatório, você não resubmete a página. E aí esse filtro, ele vai reconsultar o banco de dados ou é alguma coisa que ele já faz naqueles dados que ele recuperou inicialmente? Não, ele reconsulta. Não sei se eu entendi. Inclusive ele faz aqui também. Repara que eu adicionei um filtro, ele não submete a página. Se você adicionar um filtro, Isso. aqui, ele não se resubmete a página. Repara que a página não vai ser resubmetida, só essa região. Ó. Só essa região que sofreu um refresh parcial de página. Mas aí ele fez um outro select ou ele só meio que trabalhou com os dados que ele já havia recuperado antes? Aqui, ó, ele fez uma ação dinâmica, é como se fosse uma ação dinâmica, né? Um Ajax. Ele fez um Ajax só daquele pedaço. Então aqui, ó, se eu for consultar, ele refez o select no banco. Ele refaz o select. Era uma dúvida. Valeu. Ele refaz o select. E aí tem até até questão de certificação. Itens a submeter. Às vezes, ele precisa refazer o select. Aqui você tem, sei lá, where, alguma variável, sei lá, login igual, ou sei lá. Alguma coisa aqui, uma coluna igual, ou alguma coisa que você vai fazer aqui, 2 pontos, um item. Você tem aqui na sua página, né? P, não sei o que, item. P8 item. Então aqui no meu select eu vou usar aqui esse P8 item. Se eu quiser, porque o P8 item ele vai estar com valor, ele está no banco, né? Ele está no banco. E o item é uma coisa que está na tela. Então se você quer que pegue o valor desse item que está na tela e jogue para o servidor, você tem que botar ele aqui, ó. Porque sempre que ele for executar esse select aqui, ele vai pegar esse item aqui, antes de executar esse select, ele vai lá na tela, puxa o valor desse item, manda para o servidor para poder usar ele na hora de fazer esse select. Qualquer refresh parcial de página que você vai ter que executar essa consulta aqui, ele vai usar o valor do item que está na tela, né? Perfeito. Isso aí também tem para as ações dinâmicas, né? Quando você tem algum PLSQL. Quando você manda fazer um refresh parcial de página, né? Quando eu faço alguma coisa, manda dar um refresh nessa região. Isso. Até, por exemplo, vamos pegar esse item aqui. Vamos fazer um negócio mais real aqui, então. Cliente, vou botar aqui indexex. Indexex igual 2 pontos, P8 item. Aí eu vou criar aqui uma ação dinâmica
que sempre que eu atualiza relatório. Atualizar item. Então, vou atualizar o relatório sempre que eu mudar o valor desse item. Então, ou seja, quando eu mudar o valor do item, ele vai dar um refresh na região desse relatório aí, né? Que é o relatório select asterisco from tabela. Então, agora, sempre que eu alterar o valor do item, alterei o valor do item. Como eu alterei o valor do item, ele deu um refresh na tabela. Isso, era essa a dúvida. Uma coisa que eu fiz aqui, que eu vi que podia otimizar nesse sentido, não era um relatório grande, ele tinha 500, 600 linhas, mas como ele consultava várias tabelas, né, sei lá, 7, 8 tabelas, e cada tabela dessa, para fazer o join, leva um tempo no banco de dados, foi guardar esse resultado inicial em uma collection. Toda vez que a página é carregada, a gente guarda numa collection, e aí esse filtro que você simulou agora, ele executa em cima da collection, aí fica super rápido também. Entendi, É interessante também, esse outro recurso também que eu não mostrei aqui, né? Mas às vezes você quer ganhar performance, você tem um select lento que você fez aí, né? Esse recurso que você usou, exatamente isso. Eu vou repetir só o que você falou. Você tem um select lento, você pega esse select, pega o resultado e select e joga numa collection, né? É isso que você fez, né? E aí o relatório mostra a collection. Isso. É isso aí. Mas tem que avaliar a quantidade, né? Nesse caso era uma coisa viável, né? Não era uma coisa que trazia 100 mil linhas, trazia 1.000, 2.000 linhas no máximo e não causava um grande consumo de espaço na sessão, né? E aí dava de usar isso sem problema. Só tomar cuidado com isso mesmo, de quantidade também, né? Mas para performance, a collection, ele não precisa executar mais nada, o dado já está ali, né? Só que a collection, acho que talvez tenha um problema de índice, né? Ele sempre vai se fazer full na collection. Às vezes um select na tabela pode ser mais rápido que uma collection, porque a tabela pode ter índice. Na collection não, mas como, por exemplo, sua tabela é pequena, 2.000, o Oracle percorre 2.000 registros muito rápido. Então... Isso. O resultado, né? O resultado era em cima da collection. A busca inicial era em cima dos índices, né? Nas tabelas. Mas a gente guarda mas mesmo assim era lento, né? Isso, exato. Levava alguns segundos, né? Mas mesmo fazendo esse filtro aí de ação dinâmica, ele levaria também alguns segundos para fazer isso. E quando você passa esses filtros da página para serem executados em cima da collection, é instantâneo. Sim. Acontece super rápido. Isso também dá um ganho de performance aí, dependendo da situação, né? Uhum. Mas legal. Outra opção aí, né? Fazer collection. Acrescentar aqui depois também. Para quem não sei se o pessoal conhece, vai ter aqui documentação. Anderson, quando você falou dos índices aí, a gente tem uma dúvida recente aí. A gente, assim, se a gente tiver, existe um ponto em que você ter muitos índices demais numa tabela pode tornar mais lento. E outra coisa, você pode fazer um índice associado a uma view? Não, o índice, eles são nas tabelas, né? Então a view ela vai executar um select de uma tabela, então você por trás vai estar usando os índices também. Você pode estar usando os índices também, mesmo usando o view, que a view é só uma maneira, é quase que um alias, né? Assim, você chama aquele objeto, ele vai fazer um outro select. Você faz select asterisco from VW, view alguma coisa, e essa view na verdade é um outro select. Então ele vai continuar usando os índices das tabelas. E os índices, eles ganham, ele tem um trade-off, né? Cada índice que você coloca, você está melhorando a performance dele. Eu tinha um número que agora eu esqueci, mas você melhora a performance das suas consultas, mas você gera problema de performance nas inserções e atualizações. Porque sempre que você vai inserir um registro novo, ele tem que atualizar os índices. Então, cada índice que você vai colocando vai deixando seus inserts e updates mais lentos.
Entendeu? Você não vai ter problema no select. Os índices não vão gerar problema no select. Claro, a não ser que você tenha, sei lá, 1 milhão de índices, mas assim, conceitualmente ninguém fala que o índice prejudica a performance de select. O índice prejudica a performance dos inserts e updates. Porque toda Uma vez que tabela que inserir... você tem que fazer uma atualização em lote pode dar problema. Então, imagina, você vai ter que inserir um monte de coisa ou atualizar um monte de informações, né? Um monte de linhas. Ele vai ter que atualizar todos os índices. Se você tem muito índice, ele vai ter que ficar atualizando todos esses índices com as informações mais atuais. E aí ele fica lento nas inserções e nos updates. Mas para select, aí tem que ver sua situação, né? Se você precisa fazer muito insert e update, então tem que tentar evitar usar muito índice. Porque isso vai prejudicar os inserts e updates. Anderson, nós estamos com uma situação lá de performance que é uma tabela, uma tabela com 215 mil registros de pessoa. E aí a gente quer fazer um select usando o like nela para retornar o nome. E tá bem lento esse select usando o like. Tem alguma forma de criar um índice que favoreça lá? Você consegue criar índice em string, índice de texto. Vamos pegar aqui. Você cria um índice normal, um índice de texto. Diz qual a coluna. E ele já cria um índice. Mas você tem que ver que esse aqui eu acho que esse texto não é Oracle Text, né? Acho que talvez nesse caso é o normal. Tem que dar uma... Mas deixa eu ver se ele explica aqui a diferença do normal. Pois é, esse Oracle Text parece que a gente está sem permissão de criar ele no nosso ambiente, né? Não, é normal. É o normal, é baixar. Aí tem que ver, né? Se for baixar, é o normal. Aí se for celob, aí é o text. No nosso caso é baixar. Baixar, então é o normal. Então o Oracle Text é só para Cloud. No caso, ele vai pegar uma amostra desse CLOB e usar para fazer a indexação, né? Provavelmente. Porque ele não vai conseguir indexar o CLOB inteiro, né? Cara, já não... Porque a tendência do índice é mas... ordenar, né? Para você... Quando você vai fazer uma busca textual, vamos dizer assim, num monte de CLOBs ali, não tem muito o que indexar, né? Estou achando estranha a deficiência de performance que a gente está tendo, porque 205 mil registros não é uma coisa muito grande, né? Não é? Não. 215 mil é uma tabela relativamente pequena. Mas eu acho que talvez seja o problema que, como você dá um like, não faz sentido para ele buscar na sequência, né? Ele vai ter que passar a item a item mesmo no meio, né? Para procurar. Então ele acaba sendo lento. É like no meio, né? Aí tem que... Porque o índice, quando você bota lá, por exemplo, no CPF, aí você coloca o número lá, é aquele número exato que você está procurando, né? Você vai procurar uma parte. Mas se você dá um like aí de qualquer parte do texto, ele vai ter que procurar no texto como um todo, independente. Talvez por isso que não... Mas vale a pena criar um índice para... Mas ele é bom para ordenação, né? E para a busca completa. Agora, não sei se no... Busca parcial, né? Parcial, se vai dar certo. Tem que dar uma pesquisada. O igual com certeza, né? Parcial com like e porcento dos dois lados. Não tem problema colocar um índice no nome desse aí, se o nome da pessoa dificilmente muda, então não teria aquele problema que você falou de update aí. No caso, um índice no nome não vai dar problema de desempenho no banco, dificilmente. Né?
Mas assim, Nome da pessoa. é um trade-off assim, mas não fica lento. Caramba, ficou extremamente lento. Ele vai degradando a performance. Você tem que tomar cuidado com a quantidade de índices, com o tamanho. Cada caso é um caso, né? Mas não é que não use índice. O índice, na verdade, tem que ser usado, né? Até principalmente se você quer melhorar a performance daquele caso específico. No nosso caso, acho que vale a pena usar o índice. Pelo tempo de gravação, Não. vai ser. Só tem que ver. Você falou que não tem busca por igual, né? Agora, no texto. Agora não. Eu acho que o que a gente vai fazer é pegar o índice aí e exigir que a pessoa coloque o nome inteiro para pesquisar, começar do primeiro. Dar uma alternativa do tipo assim. Você pode colocar, consulta assim, nomes começados com tal Isso. coisa, que aí a pessoa vai colocar o começo do nome e aí ele vai achar. É rápido. E pode avisar a pessoa também na ajuda lá para ela botar um percent, se ela quiser botar no meio do nome, e avisando que vai demorar, né? E aí ele já faz um like lá. Você não, deixa o relatório interativo lá e o cara faz, se ele quiser fazer uma busca avançada lá dentro com like, aí o cara Esse no relatório interativo ele funciona rapidinho, né? Um relatório interativo aí numa tabela. Eu tô achando que eu vou trocar aquele negócio lá por um relatório interativo. Aqui a gente tem uma view que ela faz uma busca usando uma função e retorna uma tabela. E aí por isso que eu acho que é lento também. Eu tô achando que a gente vai trocar esse negócio para um IR. Uhum. E de repente usa um checkbox para a pessoa marcar ali. A pessoa marcar lá. Usa um IR que aí a pessoa pesquisa em qualquer coluna do IR e pronto. Resolve tudo. Eu acho que tem problemas mesmo, pesquisando aqui na internet, com o like por cento, o nome por cento. Mas ele para de usar o índice. Ele até pode começar a usar, ele até pode usar quando é string e porcento no final. Mas porcento no início e no final. Mas ele dá algumas dicas aqui. Acho que talvez por isso é mais comum as pessoas colocarem o nome, primeiro nome e o sobrenome separado, né? Para poder até indexar Facilitar, né? e facilita na busca. Mas você estava pensando aí, antes, você tem, bem em cima da sua cabeça tem uma lâmpada ali, então é por isso que você tem boas ideias. Né? Tô vendo aqui, tá. Deixa eu... Bom, pessoal, não sei se eu acho que deve ter bastante gente deve ter saído já, mas tem uma estagiária nossa que ela não entrou, que normalmente ela tira a presença aí para ganhar um certificado. Se o pessoal quiser escrever o nome no chat aí. Tinha a inscrição lá no site, né, Tem também, mas às vezes Luiz. mas aí tem que confirmar a presença. Normalmente a gente mesmo passa a lista. Quem se inscreve por lá depois recebe o e-mail para pedir para confirmar se participou. Então vamos deixar assim dessa vez. Quem se inscreveu lá, quem não se inscreveu pode se inscrever também. Acho que o link está no convite da reunião. Só se inscreve lá e depois confirma que participou. Deixa eu até mandar de novo aqui o link. Quem não se inscreveu. Eu acho que é mais os servidores talvez, né? Mas mais os estagiários que eles gostam de ter o certificado para comprovar a hora na faculdade.
Mas é isso então, pessoal. Obrigado aí pela presença. Não sei se alguém tem mais alguma coisa também. Mas a gente já começou aqui 2h30, 1h30 quase. Mais de 1h30. Né? Obrigado aí, Anderson. Valeu. Mas beleza. Obrigado, pessoal. Obrigado, Até mais. Anderson. Falou, Leonardo. Falou, Anderson. Obrigadão aí. Tchau, pessoal. Pessoal, Valeu, submeter Cássio. aí, depois compartilhar também vocês aí, falar alguma coisa. A gente debater algum assunto. Maior candidato, hein, no próximo. Próximo Papa Prex. Até saiu.